Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 8º ano. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 6, que está entre as páginas 38 e 46 do livro didático, tá bom? Vamos lá? Então, os impactos socioambientais, né? É um impacto que tem a presença da sociedade e a sua atuação direta nos aspectos ambientais, tá bom? Bom, qual é a diferença entre conservação e preservação? Preservar é ter, né, uma habilidade de manter algo intacto, ou seja, sem que ninguém possa fazer nenhuma alteração. E conservar é, ao mesmo tempo, manter, né, aquele ambiente, aquela paisagem, aquela diversidade de uma forma que não haja modificações além das que houveram, ok? Bom, qual é a importância da conservação? Vamos lá para pensar, né? Aqui refletir, né? Seja os nossos alunos que estão acompanhando nossa aula de manhã ou à tarde, tá? Vamos tirar esse momentinho aí para refletir, né? Vamos lá, eu vou ler aí o primeiro parágrafo aí com vocês, que está na página 39. Eu coloquei aqui no cantinho da tela, nesse slide, as páginas, tá? Tem páginas que vai estar no lado direito, tem página que vai estar no lado esquerdo, assim como o livro de vocês vem, eu coloquei da mesma maneira, tá? As últimas décadas foram marcadas pela crescente mobilização da humanidade em torno da necessidade de conservação ambiental. Cada vez mais torna-se urgente questionar o estilo de vida e as formas de apropriação dos usufrutos dos recursos naturais. Afinal, há muitos indicativos de que a própria existência das sociedades humanas no planeta pode ser ameaçada pelos problemas ambientais causados por essas mesmas sociedades, né? Meus amores, o homem ao longo da humanidade, no início da sua humanidade, né? A sua presença, ele é o principal atuante das modificações do meio ambiente, né? E aí ele está sempre modificando aquele ambiente para que esse ambiente venha se adequar à sua realidade e à sua necessidade, tá? E ao longo do tempo, as paisagens naturais, elas passam por transformações, né? Elas não são mais naturais, elas já são paisagens modificadas ou culturais, né? Que é a presença intensa aí de modificações pelos seres humanos, né? E aí, nesse segundo parágrafo, fala o seguinte: uma das medidas mais importantes a serem adotadas aí nesse sentido é a conservação de locais vulneráveis. Por exemplo, a vegetação nas áreas de encostas, objetivando reduzir aí os impactos decorrentes de desastres naturais, né? Quando ele fala em impactos de desastres naturais, ele está falando quando há inundações, por exemplo, né? Em córregos e rios e igarapés, né? É muito comum aqui na nossa cidade ocorrer essas questões de inundações em algumas épocas do ano, né? Inclusive, agora no início do ano, houve em algumas partes da cidade inundações, né? Aqui no bairro da Compensa, nós temos o igarapé da Avenida Brasil, que é o igarapé do Franco. Ele transbordou, invadindo as casas, né, das pessoas que estavam ao redor, né?
que são alocadas ali, que moram ao redor do igarapé. E aí, o grande problema da questão da inundação também é o descarte do lixo, tá? As pessoas, elas têm um costume, algumas pessoas, não são todas, mas têm o costume de jogar lixo no igarapé, fazendo com que ele transborde e invada a casa das próprias pessoas que jogam e outras pessoas que também não têm essa prática, né? Acabam passando por essa situação. Na página 40, nós temos aí a imagem do rio, né? A paisagem natural aí. E nós temos os bisões selvagens, que pastam aí livremente no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 2015. Na verdade, a ideia aí era proteger determinados espaços considerados preciosos pela exuberância ou importância na natureza, tá? Que é bem antiga. Então, há registros nessa localidade de espaços protegidos pela preservação, né? Por exemplo, aí, desde a antiguidade, né? Aí, seguindo os exemplos aí dos Estados Unidos, em relação a Yellowstone, diversos outros países passaram por criar parques nacionais, né, de preservação, e esses parques também são abertos a visitações, mas em alguns parques nacionais que há a presença de visitantes, as visitas são guiadas, tá? Por profissionais qualificados para que não haja acidentes nem nenhuma ocorrência, tá bom? Aí nós temos uma nota aí do Ministério do Meio Ambiente aí embaixo no rodapé, que está uma cor mais clarinha aí, tá? Quase cor da pele, né? Que diz o seguinte, que fala um pouquinho sobre a unidade de conservação. Espaços territoriais e seus componentes abrangem as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídas aí pelo poder público, com objetivos de preservação, conservação e limites definidos, sob regime espacial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, tá? Então, as unidades de conservação, elas são os seus próprios nomes, nome aí já diz, né? Sua nomenclatura já fala que ela já é uma unidade que precisa ser conservada, tá? Para que aquela modificação ela não passe por outros tipos de transformações, tá? Quando eu falo de transformações aí nas modificações em relação às áreas de conservação, eu falo de maneira negativa, tá? Aí nós temos na página 40, o 4º Congresso Mundial dos Parques Nacionais, realizados em Caracas, na Venezuela, no ano de 1992. Estabeleceu aí um conjunto de diferentes categorias de áreas protegidas adotadas pela IUCN em 1994, que vigora até os nossos dias atuais, tá? Aí foram divididos em algumas categorias. Tem a categoria LA, que é Reserva Natural Estrita, que é a área natural protegida que possui algum ecossistema excepcional ou representativo. Aí nós temos a próxima categoria LB, que está relacionada à área de vida selvagem. É a área com suas características naturais pouco ou até nada modificada, tá? Aí nós temos a próxima aí, a categoria terceira, categoria 2, algarismo romano, Parque Nacional, área designada para proteger a integridade ecológica de
um ou mais ecossistemas, tá? Para o presente e futuras gerações aí que possam surgir. Nós temos a categoria 3, que é um monumento natural, é a área contendo elementos naturais eventualmente associados aos componentes naturais específicos de valor imensurável, grande, tá? E muitas das vezes não se tem nem a ideia de quanto seria esse valor. Tudo bem? Então, nós temos aí a categoria 4, área de manejo de habitats e espécies. Área sujeita a ativa intervenção para o manejo com a finalidade de assegurar a manutenção de habitats aí, que garante a necessidade de determinadas aí espécies. Na categoria 5, nós vamos ver a questão das paisagens protegidas, que é a área onde a interação entre as pessoas e a natureza ao longo do tempo produziu uma paisagem de características variadas, características distintas, tá? Com valores estéticos, ecológicos e até mesmo culturais. Na categoria 6, a área protegida para manejo de recursos naturais, que essa área aí abrange predominantemente sistemas naturais não modificados, ou seja, aquela paisagem que ainda não passou por nenhum tipo de transformação. Bom, a atuação das ONGs tem um papel aí estratégico de dinamizar as ações mundiais visando a conservação ambiental. Também, considerando a sua importância nas diferentes biomas existentes na América e na África para a biodiversidade mundial, elas contribuem aí também para registrar a delimitação de dezenas de unidades, conservações e ecorregiões que passam a ter legislação para tentar protegê-las de impactos decorrentes de ações antrópicas. Ambos os continentes já contam com centenas de parques nacionais que exercem alguma medida de proteção ambiental. No continente aí africano, tá bom, gente? Um dos mais famosos parques aí é o Kruger, que é situado na África do Sul. Então, os turistas, eles conseguem observar a manada de elefantes no Parque Kruger, uma das principais atrações turísticas aí da África do Sul. Essa foto aí é de 2013. Principais impactos socioambientais na América e na África. As grandes interferências humanas sobre o meio estão vinculadas ao contexto de interesse comercial, além de condições naturais aí que possam ser também socioeconômicas próprias da região. Nesse sentido, os principais impactos ambientais que afetam o continente americano se aproximam mais do contexto latino-americano, naturalmente aí tropical, né, e geopoliticamente emergente, né, esses acontecimentos eles se dão ali no Canadá e também nos Estados Unidos, que denominamos de América Anglo-Saxônica, tá? Então, se você ouvir falar sobre América Anglo-Saxônica através de noticiários, internet, ou até mesmo na sua avaliação aí que está chegando, né? Você vai lembrar aí do Canadá e Estados Unidos, tá bom? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre impactos socioambientais na América Anglo-Saxônica. Lembrando, a Anglo-Saxônica é representada pelo Canadá e pelos Estados Unidos, tá bom? Nos domínios de clima frio aí polar, nós temos ecossistemas naturalmente frágeis de zonas polares que apresentam componentes bióticos, ou seja, espécies vegetais e também animais, que não são muito diversificados, tá? E existe também a capacidade que eles possam sobreviver a muitos períodos e distintos aí, momentos de iluminação e variação térmica, tá? São animais e vegetais
próprio aí dessas áreas, tá bom? E aí, lá no finalzinho, no último parágrafo aí desse slide, nós temos o exemplo aí da tundra, que no inverno ela é coberta por camadas de gelo e as formas de vida entram em processo de hibernação, resistindo a esse período extremo. O solo das ilhas e litoral do Ártico, onde se desenvolve a tundra, ela congela, né? Aí nesse caso, em profundidades que podem chegar a vários metros. E durante o verão ocorre já a questão do degelo, ou seja, o gelo vai descongelar, vai se desfazer, e esse bioma aí se caracteriza pela vegetação de rasteiras e alagadiças, presença do recurso hídrico, né? Da água, tá? Na página 43, esse ambiente aí natural predominante e selvagem, contudo, traz sinais de severas influências antrópicas. Sofre severas transformações pelo próprio homem, né? E a presença de metais pesados concentrados em geleiras da Groenlândia e em focas no Ártico, por exemplo, é noticiada há décadas, tá? E aqui nós temos a legenda dessa imagem, né? Que mostra que os pesquisadores eles começaram aí a manusear estações meteorológicas para estudos climáticos na Groenlândia, já na Dinamarca aí, em 2007, tá? Página 42. Na página 43 diz que as regiões elas se situam aí em florestas frias, boreais e não coníferas. Não há presença de cones, vegetações em formato de cones, né? Principalmente sobre o território canadense, embora sejam pouco povoadas. Tem muitas de suas espécies intensamente utilizadas para a indústria de papel e celulose de móveis também. O aumento da temperatura e das águas da atmosfera afeta regiões glaciais mais do que em outras partes do globo. Nós também temos a presença de florestas temperadas que predominam aí na parte dos Estados Unidos e no Canadá e foram ao longo do tempo afetadas pelo o povoamento e diversas formas de uso do solo, tá? Nós sabemos que o solo é um dos recursos, né, que nós temos natural e ele passa por modificações e além dos processos naturais, físicos e químicos, ele passa pelo processo de transformação antrópica, ou seja, de transformação do próprio homem. Aí nós temos essa imagem na página 43, que é da plataforma de Deep Valley, Horizon em chamas de Golfo do México, nos Estados Unidos, em 2010. Nós temos aí os ecossistemas marinhos da América do Norte, que ocorreram nos dois maiores vazamentos de petróleo já registrados em 1989, na costa do Alasca, que onde vazou do petroleiro, né, e Exxon Valdez, entre 41.000 a 120.000 metros cúbicos aí de petróleo, que equivalia em torno de 257.000 a 750.000 barris, tá? É muita coisa, né, gente? E aí as águas começaram do oceano, começou aí nesse momento um processo de contaminação, tá? Poucos depois do acidente iniciou-se a limpeza aí da área de Michigan para, vamos dizer assim, para amenizar os danos, né? Em torno de 87 dias o óleo vazou aí, continua ainda vazando aí pelo mar, espalhando-se por mais ou menos aí aproximado 1.500 quilômetros aí em direção localizada ali no litoral sul dos Estados Unidos, tá? É um dano gigantesco, né? Já pensou passar 87 dias com esse vazamento, né?
natureza ela passa por uma instabilidade na sua própria, no seu próprio desenvolvimento, tá? Aí nós temos aí a passagem do Katrina, né, o furacão, e a inundação de Nova Orleans, uma cidade que tinha suas atividades normais, né, como uma cidade tranquila, calma, né, e aí ela, através do furacão que recebeu o nome de Katrina, houve essa inundação em Nova Orleans. E no lado direito da imagem de vocês conseguem, do vídeo aí, vocês conseguem verificar do lado direito que em 2005, em Nova Orleans, aí, nos Estados Unidos, ele passa pela questão do furacão Katrina aí e causa um rompimento de diques do Delta Mississippi, provocando inundações aí de 80% da cidade, né? 80% da cidade ficou aí submersa aí através das águas, né? E aqui no finalzinho do parágrafo diz o seguinte: o artigo a seguir, publicado 10 anos após a tragédia do Katrina, analisa situações de opiniões contraditórias sobre a vida da cidade de Nova Orleans, né? E aí pede para que verifique, né, a seção lá da positiva, né? E aí, o que mais? Quase toda a área urbana aí de Nova Orleans, ela passou por um processo de tomada pelas águas mesmo, e situadas abaixo do nível do rio, do lago Pontchartrain, tá? Aí nós temos a imagem para que vocês possam analisar direitinho, tá bom? Se eu pedisse para que vocês fizessem uma análise dessa imagem na avaliação, vocês teriam que dizer para mim, através da escrita de vocês, tá? E todo esse cenário, aí vocês iriam contar, através da situação, como é que foi tudinho, tá? Então, as avaliações estão chegando. Peço que leiam todos os capítulos do livro de vocês, porque todos os capítulos irão estar presentes na avaliação, tá bom? E aí nós temos o Saiba Mais. No Saiba Mais, ele traz o seguinte, a seguinte manchete: 10 anos depois de Katrina, Nova Orleans é a mais branca e mais cara, né? E aí vocês podem complementar os estudos de vocês com esse artigo que traz uma retomada de Nova Orleans e explica aí como ficou através desse desastre natural, né? E aí a continuação, tá? Desse artigo. E aí nós temos na página 45 uma anamorfose de países que emitiram o gás carbônico aí por fonte de energia, tá? Para aqueles que esqueceram, né? CO2 indica gás carbônico, tá bom? Na tabela periódica dos elementos vocês podem encontrar os gases, tá? Para muitos pesquisadores, o aumento da emissão de gases estufa aí, como o gás carbônico, é considerado o principal fator capaz de aumentar a temperatura da atmosfera, de acordo com estudos realizados aí pelo Instituto de Energia Renovável da Alemanha. Em 2011, foram liberados em torno aí de 34 bilhões de toneladas de gás carbônico entre países naquele ano, mas contribuíram aí para tal crescimento aí do gás carbônico, então,
em torno aí de fazendo com que os Estados Unidos em segundo lugar, somente atrás da China, com 6 milhões de toneladas. E o Canadá, ele ficou na 8ª colocação com 628 milhões de toneladas, referentes aí de gás carbônico, tá? Aí nós temos grandes cidades e seus microclimas, né? São climas mais restritos, né? Não são macro, são micro. Macro dá uma referência de bem maior, né? Bem mais organizado, bem mais ampliado. E micro dá uma referência de mínimo, né? Ou seja, bem menor, tá? Essa que é a diferença. Então, a expansão urbana com crescente impermeabilização do solo contribui para amplificar problemas como a erosão e encosta e inundação no fundo dos vales, tá? Tais processos ocorrem tanto nas áreas economicamente mais desenvolvidas como na América do Norte aí. E aí nós temos uma imagem aqui embaixo que mostra sobre a paisagem urbana, sobre camadas de neblina e a fumaça decorrente de poluição atmosférica. Bom, vocês podem estar lendo o livro de vocês aí, direitinho, acompanhando, tá? Só dar uns avisos aqui. Eu vou compartilhar com vocês um link aí, complementar, sobre o tema que hoje nós trabalhamos, tá? O capítulo 6. Vou solicitar a vocês que já têm atividades para enviar para mim, envie, por favor, para o privado, porque eu vou estar corrigindo e vou estar dando respostas para vocês aí em relação aos exercícios, tá? Prestem atenção, muita calma, estudem e leiam bem as questões para que vocês consigam responder as atividades, tá bom? Qualquer dúvida estarei no privado, tá bom?